Eu nunca pensei que eu ficaria com dó e com medo de um animal assassino. Esse caso que eu vim contar hoje pra vocês é o caso da orca Tilikum. E esse caso ficou muito famoso lá fora, ganhou até um documentário, e esse documentário se chama Black Fishing. Esse é um caso muito pesado, então já vai o alerta de gatilho. E bora pro vídeo. Gente, o Tilikum foi uma orca capturada com apenas 2 anos de idade. Ele foi capturado para fazer apresentações em um parque chamado Land, lá no Canadá. E lá nesse parque ele vivia com mais 2 orcas, mais velhas que ele, e eles trabalhavam nesse parque por até 8 horas por dia. E quando eles não estavam treinando ou trabalhando, eles ficavam presos em uma caixa escura, uma espécie de quarto. Era uma caixa escura que não tinha nenhum tipo de luz e era muito pequeno, então ele ficava imóvel dentro dessa caixa, ele não conseguia se mexer dentro dessa caixa. E eles ficavam presos dentro dessa caixa por até 14 horas por dia, sendo que o certo é para uma orca ela nadar por dezenas de quilômetros por dia no mar aberto. Em 1991, elas atacaram uma treinadora delas e puxaram a mulher pro fundo do tanque de água. Segundo testemunhas, essa orca que puxou a treinadora pro fundo do tanque seria o Tilikum. Essa treinadora até tentou fugir, só que essas orcas elas ficaram brincando no fundo do tanque com a treinadora, tipo, uma jogando pra outra, empurrando e tal, até que ela se afogasse. Essa foi a primeira morte envolvendo ele. Depois desse incidente, o parque foi fechado e ele foi transferido para um parque em Orlando. Inclusive, nesse parque, ele voltou aos treinamentos dentro do tanque, junto com os treinadores novos, que inclusive não sabia do acontecido. Um dia, um dos treinadores foram checar o Tilikum e descobriu o corpo de um homem, até então sem identificação. Esse homem, ele tinha sido atacado e teve as suas partes íntimas mutiladas. Foi descoberto que esse homem se chamava Daniel. E ele invadiu o parque à noite para ter contato com as orcas. Não se sabe direito qual o motivo que ele foi ter contato com as orcas e qual foi o motivo que o Tilikum decidiu atacar esse homem. E por esse motivo, de ninguém saber muito sobre, decidiram não fazer nada e tudo seguiu normal, como se nada tivesse acontecido. Até que chegou o dia. Era 24 de fevereiro de 2010. O Tilikum e sua treinadora, Dal Branchum, tinham acabado de fazer uma apresentação com uma plateia cheia. Então, quando a apresentação acabou, todo mundo foi comer em uma lanchonete ao lado do tanque. E a Dal ficou junto com o Tilikum, fazendo um momento de interação, os dois. Até que o Tilikum pegou a Dawn pelo rabo de cavalo e puxou ela pro fundo do tanque. E ficou meio que brincando com ela ali por 45 minutos. E só depois desses 45 minutos conseguiram atrair o Tilikum para outro tanque e retirar os restos mortais da Dawn de dentro do tanque. Ela teve um braço quebrado e até a espinha dorsal dela foi quebrada ao meio. E mesmo depois de todo esse ocorrido, o pessoal do parque quis minimizar o que aconteceu, dizendo que a culpa foi da Dawn, porque se ela estivesse viva, ela concordaria, porque ela estava usando o rabo de cavalo, então a culpa foi toda dela. Houveram vários protestos na cidade por conta disso, porque o pessoal acreditava que o Tilikum teve tinha esses comportamentos agressivos, porque ele ficou muito fechado, muito preso, e ele ficou estressado, e por conta disso ele teve esses comportamentos. Mas, mesmo com tudo isso, ele nunca foi liberto, e ele faleceu no parque. Você provavelmente já viu esse bicho aqui. Se você já viu, você sabe, conhece, o nome dele é Quero-Quero, popular Quero-Quero, aqui no estado de São Paulo, né, aqui no Sudeste. Mas no Nordeste ele é conhecido como Tetel. E eu vou contar pra vocês o que é esse bicho agora. Dizem que se esse bicho cantar por cima da sua casa, algo vai acontecer e é muito sério. O canto dele é horrível, porque lembra, assim, pessoas gritando, rindo. Um canto bem esquisito, pra quem já ouviu. Ele é muito comum ele viver em campos, em lugares mais desertos, pastos. Quem mora em fazenda, interior, sabe, já viu muito desse aqui. E ele é um bicho bem, assim, assustador, tá, gente? Vou falar pra vocês que eu já vi quando a gente morava no sítio, na fazenda. E eu morria de medo de passar, porque, tipo assim, se ele tem um filhote, ele corre atrás, ele voa e corre atrás, ele bica a gente. E a minha mãe costumava dizer que ele vem no olho das pessoas, sabe? Pra bicar o olho e você fica cego e tal. Então a gente tinha um pouco de medo desse bicho. Já no Nordeste, eles acreditam que se um bando desse bicho ou esse bicho passar pela sua casa, por cima do telhado e ele gritar, pode ter certeza que alguma coisa muito ruim ou já aconteceu ou vai acontecer. Você sabia que se uma dessa passar em cima da sua casa, ou você ou alguém da sua família morre? Se você é do interior, de fazenda, algum local assim, você já deve ter ouvido essa história. Que uma coruja, o povo chama de rasga-mortalha no Nordeste. Passar por cima da sua casa e ela cantar, você morre. Eu sou do interior de São Paulo e já ouvi muito essa história. Minha mãe contava muito e eu morria de medo quando uma coruja passava por cima da nossa casa. Ah, Thay, mas como isso aconteceu? Quem inventou essa história? Gente, essa história surgiu lá na Bahia, quando uma moça alpina, ela nasceu e aí todo mundo estranhou, né? Uma moça alpina nasceu lá e todo mundo ficou com medo, assustado. E aí o pessoal começou a falar mal dela. O pessoal falava mal, o pessoal não falava com ela, o pessoal fugia dela. Então aí ela começou a sair só de noite para ir para as igrejas e tudo. E além dela ir só para a igreja à noite, ela também ia em velórios, né, de gente que ela nem conhecia.
E ela chorava nos velórios e era uma coisa bem estranha. E aí, certo dia, uma família se mudou, né, pra cidade dela. E ela foi prometida em casamento pro moço, pro rapaz da família. E o que ele fez com ela, vou te contar na parte 2. Curte, comenta e segue. Você já ouviu falar da lenda da cobra que mama? E hoje eu vim aqui falar sobre a lenda da cobra que mama. Lembrando que é uma lenda, então pode ser verdade, pode não ser, pode... Tem quem acredita e quem desacredita, então tudo certo. Essa lenda, ela é muito contada no interior. Gente, sinto muito, pessoal da cidade, vocês não sabem o que é viver o auge no interior. Porque, gente, era muito bom quando você deitava assim, de tardezinha, de noitinha lá, sua avó, seu avô vinha contar as historinhas lá deles do tempo passado. As lendas, nossa, era bom demais. E nós acreditávamos em tudinho, tudinho. Eu ficava morrendo de medo quando meu avô contava as histórias dele, misericórdia. Mas é isso, agora vamos pro vídeo. Gente, essa cobra, dizem que é uma cobra preta, tipo essa aqui, que eu vou achar a imagem e pôr pra vocês. Enfim, essa cobra, dizem que ela gostava de mamar das mulheres, quando elas ganhavam neném. Então, ela aparecia sempre quando a mulher tava naquela fase do puerpério, que é a fase quando o neném acaba de nascer e é recém-nascido. Contam, essas mulheres tinham os nenéns, e aí na noite a cobra vinha e colocava a ponta do rabo na boca da criança e ela ficava no lugar da criança mamando no peito da mãe. E aí, né, ela mamava ali, sugava a noite inteira o leite da mãe. E aí, no outro dia, os pais, né, quando os pais desconfiavam, as mães falavam isso, os pais ficavam atrás da cobra, porque, segundo a lenda, tinham que matar essa cobra pra poder ela não ficar mamando, senão ela ia ficar noites e noites vindo mamar no peito da mãe, e assim a criança ficava com fome. Enfim, lenda, acredite se quiser, meu povo.